Então, minha gente, hoje nós estamos no 5º domingo da Páscoa. E esse 5º domingo, ele ajuda a gente a experimentar, fazer a experiência da ressurreição de Jesus a partir de uma outra ótica, de um outro ângulo. Porque cada domingo a gente vem tendo contato com as manifestações de Jesus ressuscitado, a sua igreja, aos seus discípulos. Mas hoje a liturgia coloca a gente de novo naquela mesa, aquela mesa onde Ele nos deixou os sinais da sua entrega, seu corpo e sangue. E naquela mesa, depois de ter lavado os pés dos discípulos, já numa conversa, digamos assim, de encerramento, Jesus, então, tem já a noção clara de que Judas o iria trair, e ele diz para Judas: o que você tem que fazer, faça logo. E aí o texto começa desse ponto. Assim que Judas saiu, Jesus disse. E o que Judas vai fazer? Vai trair Jesus. Judas é o representante da nossa humanidade que diz não a Deus. Ele é o símbolo de todos nós quando a gente diz esse não a essa oferta de amor que Deus tem para nos dar. E quando Judas sai, o processo então está desencadeado. O processo da morte de Jesus está desencadeado. E esse processo da morte de Jesus é a ocasião em que Deus vai manifestar a sua glória. Por isso Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Então é importante a gente conhecer aqui o sentido da palavra glória, que no caso dos gregos, a palavra doxa significa opinião, pode ser traduzido assim, e pode ser também traduzido como algo que tem grande brilho, grande resplendor. Se vocês quiserem pensar na Marquês do Sapucaí, não tem problema, é isso mesmo. Brilha mesmo, para mostrar, para manifestar, é a ideia de doxa que o grego tem. Mas para os judeus, em hebraico, a palavra é kabod. E kabod, glória para eles, significa algo sólido, algo consistente, algo que se apresenta, mas de maneira consistente, de maneira sólida. E o que vai acontecer então para essa glória se manifestar? Jesus vai dar a sua vida. Por decisão livre, Ele vai dar a sua vida. Por isso a gente reza na oração eucarística: estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão. Né? É uma decisão livre dele, mas essa decisão livre de Jesus, ela é aceita pelo Pai, que também manifesta nessa decisão do seu Filho, ao qual Ele está muito unido, o seu grande amor por nós. Então, vejam só, o amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus chega àquele ponto, digamos assim, em que o Evangelho de João vai dizer: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. O extremo é a cruz. Então não é amor de ideia, não é amor de palavras, é amor de gestos. E de um gesto supremo, de dar a vida pelo outro. Esse é o gesto. É aqui que a glória de Deus é manifestada, de maneira sólida, concreta, de maneira consistente. Esse amor é manifestado. Ele é colocado diante da humanidade como essa oferta que foi recusada por todos os seres humanos. Na pessoa de Judas, né? Que no fundo somos todos nós de alguma maneira. Então, quando Jesus diz: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele, então ele está se referindo a tudo isso agora que vai manifestar esse amor de Deus por todos nós. Mas Jesus deixa para os discípulos, nessa ceia de despedida, um testamento. E o testamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Antigo Testamento era: amai ao próximo como a ti mesmo. Agora não.
Agora é amar uns aos outros como Cristo nos amou. E como é que Ele nos amou? Dando a vida por nós na cruz. Então, a experiência da cruz, ela projeta luz sobre a experiência do amor, né? E Jesus nos dá essa experiência do amor que Ele viveu por nós como nosso mandamento. Aqui entra uma questão: pode-se obrigar alguém a amar com um mandamento? Essa seria uma questão importante para a gente entender. Mas não se trata, nesse caso, de amor nesse nível humano, condicionado pelas nossas simpatias ou antipatias. Não, não é isso. É o amor que é universal, que dá a sua vida inclusive pelos inimigos. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus reza do alto da cruz pelos seus inimigos. Então, o cristão é chamado a amar nessa medida de Cristo, né? Porque unidos a Ele, nós temos a graça de amar como Ele, né? De fazer esse caminho de amar como Ele. Por isso pode ser para nós um mandamento sim. Um princípio de vida que orienta o nosso caminho, as nossas ações, as nossas decisões, tudo que a gente vive nesse mundo. A gente então vai colocar esse mandamento como distintivo. Jesus diz no final do Evangelho: nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, o que nos distingue dos demais é essa experiência do amor de Cristo, que é amor oblativo, amor que se dá ao outro. E para nós, a gente tem exemplos de como isso acontece na vida cristã, né? A começar da experiência que a gente faz aqui quando a gente se reúne em torno dessa mesa. É a mesma mesa que está lá no cenáculo, e nós, em torno dele, aqui de novo, recebemos dele a cada domingo essa oferta de si mesmo. Jesus toma o pão em suas mãos e parte o pão, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Passa o cálice dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Corpo e sangue na Sagrada Escritura é a vida inteira de uma pessoa. Então, no gesto de partir o pão, Jesus se dá a nós. No gesto de passar o cálice, Ele se entrega a nós, como vida que se doa, que se entrega ao outro. Por isso a importância de quando a gente realiza o rito do Cordeiro de Deus, enquanto o Padre parte o pão, a gente acompanha isso com muita piedade, porque estamos intimamente ligados àquela outra ceia de 2000 anos atrás, onde Ele deu por nós a sua vida. É a conexão. O rito faz essa conexão com o gesto que Ele deixou para nós. Façam isto em memória de mim. Ao fazer isso, nós nos conectamos com a entrega dele. O Papa Francisco, saudosa memória, ele diz: a fração do pão é o gesto que é uma imagem da cruz. Então nós partimos o pão para viver essa experiência de receber dele a vida que ele tem para nos dar, a vida nova, a vida marcada então pela obediência ao Pai e pelo amor aos irmãos. Então isso é muito interessante, muito bonito, e a gente vivencia isso todo domingo quando a gente celebra a missa. Mas tem uma outra experiência que eu acho que é necessário trazer aqui, é a experiência do casamento. E a experiência do casamento, ela é bonita e interessante porque quando os noivos se casam, eles vão na igreja para diante do altar. É o lugar onde eles devem se casar. O altar é também o lugar onde a gente parte o pão, como sinal da entrega de Jesus para nós. Então, o noivo e a noiva vão para diante do altar para mostrar a glória de Deus na sua mútua entrega. Ele promete viver entregue para ela. Ela promete viver entregue para ele. Eles se dão as mãos e dizem: eu te recebo como minha esposa, eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. E ela diz a mesma coisa para ele, dando as mãos.
E toda vez que a gente celebra a Eucaristia, eu insisto nisso com vocês, alguns já devem ter ouvido, nós também nos aproximamos aqui como a outra parte desse matrimônio, dessa aliança com o nosso noivo que é Jesus. Estendemos a mão e recebemos dele, né, a própria vida que ele nos dá. E ao estender a mão para receber a vida dele para nós, nós também nos damos a ele. Nós entramos nessa vida de comunhão com ele, né, realizando hoje para nós esse amor que jorrou do alto da cruz, do seu lado direito. Então, meus irmãos e irmãs, essa experiência do amor, ela é realmente marcante para todos nós. E a gente sabe que isso acontece. A gente já conhece a vida de cristãos e cristãs, santos e santas, testemunhas várias na história da humanidade que viveram assim, entregues, devotados aos outros. Poderíamos citar várias pessoas aqui, né? E a gente faz isso porque é a única transformação possível, vai dizer o Papa Bento XVI ao falar sobre a Eucaristia, é a única transformação possível que opera outras tantas transformações no mundo. É aquela transformação que Jesus operou no seu coração de receber a rejeição, mas transformar isso em amor, na entrega do pão e do vinho. Os casais prolongam assim, os religiosos prolongam de outro jeito, os fiéis prolongam nas várias formas de doação de vida, seja nas profissões, seja no convívio, seja dentro de casa. A gente sempre está realizando esse amor ao próximo de maneira concreta, de maneira, digamos, visível, né? Manifestando a Deus esse amor que nos vem dessa mesa, dessa experiência que nós fazemos aqui. Só que a gente olha para o mundo hoje e a gente não vê isso. No mundo que a gente vê violência, maldade, desumanidade, né? E o que a gente precisa, então, é, como cristãos, estar aonde estivermos, fazendo o contrário do que o mundo promove, né? A gente fica triste de pensar que, depois de tanto tempo, a gente ainda esteja assistindo aos horrores que a gente viu na Segunda Guerra, aos horrores da Primeira Guerra, aos horrores, né, de tantas mortes e genocídios que a gente vê por esse mundo afora, na história da humanidade toda, e a gente ainda não aprendeu. A gente ainda não entendeu, né, o que Jesus nos propõe. A humanidade ainda sai da mesa, infelizmente. A humanidade ainda sai da mesa, porque ela continua tirando a vida e não dando a vida como Jesus. Então, nós fomos chamados à mesa. E na mesa, nós somos chamados a entrar nesse dinamismo dessa vida que se dá. Não de uma vida que retém para si, mas uma vida que se dá. Não uma vida que tira a vida dos outros, mas uma vida que se dá, como Cristo fez por nós. Só assim a gente vai ter um tempo novo. Só assim as portas do reino dos céus vão se abrir para nós, como a gente ouviu no final da primeira leitura, e a gente vai ouvir daqui a pouco no prefácio, rezando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós em Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós vamos guardar no coração esse mandamento. Jesus nos dá ele de novo hoje. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.